Bom dia, sétimo ano. Então, vamos continuar a peregrinar para a Terra Santa nas cruzadas? Então, gente, nós vimos já algumas cruzadas, né? Vimos até a quarta cruzada, mais a cruzada das crianças. Daí deu 5, certo? No total vão ser 8. Hoje nós vamos ver mais algumas cruzadas. A quinta cruzada. A quinta cruzada foi organizada pelo rei Frederico II. Só que o rei Frederico II estava numa briga com o Papa e por conta disso o Papa tinha excomungado o rei Frederico II, ou seja, ele não fazia mais parte da comunhão da Igreja Católica Romana. Então, ele apenas conseguiu lá na Terra Santa um acordo com os muçulmanos para poder fazer as visitas nos lugares sagrados, só que não foi muito bem aproveitado porque ele tinha sido excomungado, tá? A sexta cruzada, e essa aconteceu em 1228. A sexta cruzada aconteceu 20 anos depois, em 1248 e durou até 1254. A sexta cruzada, então, ela foi organizada pelo rei Luís IX da França, certo? Ele, então, para conseguir financiamento, dinheiro necessário para poder fazer a cruzada, que gastava bastante, ele perseguiu os judeus fortemente na França e perseguindo os judeus ficou com as riquezas dos judeus. E aí com essas riquezas ele pôde financiar a cruzada. Aí ele vai fazer a viagem, ele escolhe fazer a viagem pelo Egito. E passando pelo Egito, olha o que aconteceu. Ele acabou preso pelos muçulmanos e ficou lá preso. E os muçulmanos não mataram a ele, mas ficaram com ele preso e fizeram tipo um sequestro, cobraram um valor bem alto, aí ele foi solto. Eles pagaram um dinheirão para soltar o rei Luís IX. O rei Luís IX acabou ficando, morando na região da Terra Santa até 1252, quando ele retornou. A sétima cruzada. A sétima cruzada foi organizada também pelo rei Luís IX, só que junto com o rei Eduardo da Inglaterra. Foi em 1270 e durou até 1272. Também escolheram fazer a viagem passando pela África. Ao passar pela África, o rei Luís morreu. O Eduardo não quis continuar sozinho, voltou para casa, ou seja, a cruzada fracassou completamente. O que aconteceu é que a Igreja Católica Romana canonizou o rei Luís IX, transformou o rei Luís IX num santo católico, o São Luís. São Luís, porque ele tinha participado de 2 cruzadas e morreu na viagem da cruzada. Então, são essas as cruzadas que a gente estudou. Por que as pessoas iam nas cruzadas? Essa é a nossa pergunta agora. Muito bem, a gente sabe que o Papa disse que as pessoas seriam perdoadas se morressem lá e que seria importante. Então, a primeira motivação das cruzadas foi a motivação religiosa. A Igreja Católica precisava vencer os muçulmanos, que estavam se desenvolvendo muito e tomando os lugares santos e não permitindo que se fizessem as peregrinações lá para a região de Jerusalém, Belém, Nazaré, os lugares considerados sagrados para o cristianismo. O que vai acontecer então? Essa é a primeira motivação, mas teve gente que foi nas cruzadas, como a gente viu, que não tinha esse interesse. Por exemplo, a quarta cruzada, que eles tiveram total mau caráter, roubaram as coisas. Então tinha gente que ia junto porque queria conseguir riqueza, roubar alguma coisa. Tinha gente também que estava vivendo uma vida tão miserável ali na Europa, porque é uma época de mudança, onde que os feudos já não estavam dando conta de produzir o suficiente para as pessoas. Então, pessoas fugindo dos feudos, indo para as cidades. É a Baixa Idade Média, a segunda parte da Idade Média. Então, eles estão numa situação de tensão, de conflito. Tem cavaleiros, por exemplo, que não são os primogênitos. Então, eles não têm feudo, aí eles também estão lá sem feudo, querem terras. Então, vai ter muitos motivos para as pessoas irem nessas cruzadas. Sair da vida que estavam levando, ou o querer terras lá na região da Terra Santa. Os comerciantes foram junto na cruzada, que eles podem conseguir novos produtos, também novos lugares para vender coisas.
entende? Tentativa de enriquecer. Alguns jovens também queriam conquistar alguma coisa para eles. Os servos, os camponeses servos, às vezes iam junto também para ajudar. Por quê? Porque eles pensavam, é um jeito da gente sair do feudo e conseguir alguma coisa melhor. E ser perdoado, claro. Então, as motivações da cruzada começam no campo religioso, mas tem outras motivações também. Conseguir alguma riqueza, isso é questão econômica. Ou os comerciantes também é uma questão econômica, né? Então, mas o que acontece é que as cruzadas elas não ter um resultado tão bom assim, que a gente vê que a única cruzada que de fato conseguiu o que queria foi a primeira. As outras, a maioria deu errado. Mas por que as cruzadas foram importantes? Porque, olha só, eles conseguiram, os europeus, reconquistar a rota do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é aquele mar que está bem no meio da Europa, da África e da Ásia. E esse mar Mediterrâneo estava muito na mão dos muçulmanos. E agora os europeus retomaram. Então, os europeus fazem essas viagens com tranquilidade pelo mar Mediterrâneo, juntando o Oriente, que é a Ásia, com o Ocidente, que é a Europa. Então, essas viagens, agora vai ter pessoas europeus lá na Ásia, vão ter europeus por vários lugares, inclusive outros, a África também. Então, esse movimento maior de pessoas entre a Ásia e a Europa e a própria África. Então, essa grande movimentação. E outra, gente, olha só, quando você faz uma viagem, você sempre aprende alguma coisa nova, não é verdade? Quando a gente viaja, mesmo dentro do Brasil, vai para outra região do Brasil, a gente vê que as pessoas comem coisas diferentes, às vezes elas se vestem de jeito diferente, tem um sotaque, um jeito de falar diferente, não é verdade? Essas pessoas que saíram da Europa e viajaram lá para o Oriente, elas também conheceram coisas diferentes, sabores. Olha só, vamos falar de comida. Na Europa, eles adoçavam as coisas com mel, certo? E agora, quando eles vão e viajam lá para o Oriente, lá na Ásia tem uma planta que é nativa da Ásia chamada cana-de-açúcar, que as pessoas faziam açúcar e tomaram pela primeira vez o açúcar de cana, super docinho e maravilhoso. Nossa, amaram aquilo. Começaram a comprar a preços muito altos o açúcar de cana e levar para a Europa, usar com muito cuidado, né? Só para xaropinho, só um pouquinho para experimentar, não podia gastar muito, que era caríssimo. Mas eles experimentaram coisas novas. Além disso, eles experimentaram o limão, o alho, que eles não conheciam, e as especiarias, a pimenta preta, as frutas secas, que eles nunca tinham experimentado. Então, todos esses sabores foram novos para os europeus e os comerciantes trouxeram para vender na Europa e ganhavam muito dinheiro, muito mesmo, porque era caríssimo. E então nós vamos ter, com essas viagens para lá e para cá, Oriente e Ocidente, essa questão de novos sabores, mas também novos hábitos. Lembra que a gente já falou que o povo da Europa não era muito dado ao banho, né? Então, eles não tomavam banho mesmo. Às vezes, uma vez por ano, banho e tá bom. Mas quando eles viajaram lá para o Oriente, lá é calor. E eles passaram calor e viram que as pessoas ali tomavam banho e usavam sabonete, coisa que eles não conheciam na Europa. O sabonete, cheirosinho, dava um cheirinho bom quando tomava banho. Então aprenderam a usar o sabonete, aprenderam a tomar banho, usar roupas mais leves, mais folgadas, né? Que eles usavam aquelas roupas quentes, e também sandálias, que é mais fresquinho para o pé. Tudo isso eles aprenderam e levaram esses hábitos para a Europa, começaram a tomar mais banho na Europa. O perfume, eles aprenderam, eles não conheciam perfume. Perfume eles aprenderam lá no Oriente também. Então você veja bem, todo esse movimento de cruzadas acabou trazendo coisas diferentes, não só no campo religioso, mas também até nos hábitos das pessoas, certo? Muito bem. Por hoje é só.
Um abraço!